Oi pessoal, meu nome é William, faço parte do GFITO, Grupo de Estudo em Fitopatologia, e hoje eu, a Eduarda e a Júlia, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas doenças na cultura da soja. Na soja a gente tem duas doenças causadas por fungo do gênero Cercospora, que é a mancha olho de rã e a mancha púrpura. Começando pela mancha olho de rã, que também é chamada de cercosporiose, ela é causada pelo fungo Cercospora sogina rara. E a principal forma de se espalhar dessa doença é por sementes infectadas, mas também ela pode se espalhar por traços culturais do solo e pelo vento associado às chuvas. Essa doença ela aparece com mais facilidade em climas quentes e chuvosos, o que ajuda o fungo a produzir seus esporos mais rapidamente. E ela pode surgir em qualquer fase da planta, mas é mais comum a partir do estágio de R1. Os sintomas eles aparecem principalmente nas folhas, mas também eles podem surgir nas hastes, nas vagens e na semente. Nas manchas escuras, na parte de cima das folhas, que depois viram lesões arredondadas com o centro mais claro e as bordas mais escuras, parecendo um olho de rã, o que dá origem ao nome da doença. Agora eu vou falar sobre o crescimento foliar de Cercospora, que também é conhecido como mancha púrpura. Essa doença ela é causada pelo fungo Cercospora kikuchi, e ela também se espalha por várias formas, entre elas a semente, as chuvas e as chuvas associadas com o vento. E suas condições ideais para o fungo se desenvolver são entre temperaturas entre 22 e 30 graus Celsius. E depois de 3 a 5 dias, o fungo já começa a reproduzir seus esporos. Além disso, os períodos longos com as folhas molhadas, como em dias chuvosos ou em dias com muito orvalho, ajudam a piorar a situação. E esse fungo ele ataca principalmente as folhas das plantas, mas ele pode atacar as hastes, as vagens e também os grãos. No início a gente observa pequenas manchas da cor castanha avermelhada nas folhas, e com o tempo essas folhas ficam numa coloração mais roxa escura. E a vagem a gente observa também uma pontuação meio amarronzada. E nos grãos a gente pode observar a famosa mancha púrpura, que dá o nome à doença. Olá pessoal, meu nome é Eduarda Trindade, eu sou membro do grupo de estudos em fitopatologia e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a ferrugem asiática da soja, que é uma das principais doenças aí dessa cultura e que, se não controlada, pode comprometer gravemente a produtividade. A ferrugem asiática é uma doença causada por um fungo chamado Pachypsora pachyris. É uma doença que ataca principalmente as folhas da soja, reduzindo a capacidade da planta em fazer fotossíntese. E por isso, compromete a formação dos grãos e, consequentemente, a produtividade. O fungo se espalha principalmente pelo vento associado à chuva. E importante, não é uma doença que é transmitida pelas sementes. Então, por isso, mesmo em lavouras que nunca tiveram a doença, elas podem ser contaminadas a partir de áreas vizinhas. A ferrugem, ela se desenvolve melhor em ambientes úmidos com temperaturas amenas, ou seja, quanto maior o molhamento foliar, um molhamento foliar prolongado, e associado a temperaturas médias, abaixo de 28 graus, elas são ideais para a disseminação da doença. E depois que o fungo infecta a planta, ele precisa de 9 a 10 dias para formar a urédia, que é uma estrutura fúngica, que em cerca de 3 semanas já começa a produzir os esporos que continuam espalhando a doença na lavoura. Os sintomas aparecem principalmente entre o florescimento pleno, que é a fase R2, e o final do ciclo da soja, a fase R8. Inicialmente as lesões são verde acinzentadas nas folhas, que vão mudando para marrom escuro ou marrom avermelhado. E essa coloração da ferrugem ela pode variar dependendo do genótipo e da raça do fungo. Agora eu vou falar também da doença chamada septoriose, também conhecida como mancha parda da folha. O agente causal da septoriose é a Septoria glycinis. Essa doença ela aparece primeiramente nas sementes infectadas, então as sementes elas fazem a disseminação.
E aí essa disseminação ela é favorecida por períodos secos, também pelo vento e pela chuva. Sob alta umidade, os conídeos são liberados com a ação da chuva, que os suspende com gotículas e os transporta pelo vento até que sejam depositados sobre o hospedeiro. E a esporulação é favorecida por alta umidade e temperaturas amenas, entre 15 e 30 graus, sendo a condição ideal em torno de 25 graus Celsius. A incidência da doença aumenta quando o período de molhamento foliar varia de 6 a 36 horas. E os primeiros sintomas surgem por volta de 15 dias após o aparecimento das folhas trifolioladas, com pequenas lesões em forma de pontuações ou manchas angulares de cor parda, originadas de infecções das sementes. Nas folhas verdes surgem pontuações menores que 1 milímetro de coloração parda. E essas pontuações evoluem para manchas maiores, com halos amarelados e com centros com contornos angulares de cor parda. Em infecções severas, as manchas podem crescer até cobrir toda a superfície das folhas, provocando a desfolha precoce, maturação adiantada e, consequentemente, redução da produtividade. Lembrando também que é uma doença que vai até o final do ciclo da soja, considerada aí uma doença de final de ciclo. Olá pessoal, eu sou a Júlia e vou falar um pouco a respeito agora do oídio na cultura da soja. O oídio na soja se manifesta como uma camada branca e pulverulenta nas folhas e caules e vagens. A doença é causada pelo fungo Erisiphe diffusa. O oídio pode prejudicar a fotossíntese, comprometendo o desenvolvimento das plantas. A doença pode afetar diretamente a produtividade e a qualidade dos grãos. O oídio se desenvolve com maior frequência e facilidade em regiões de clima ameno e com temperaturas entre 10 a 21 graus Celsius. E quais são os sintomas dessa doença? Tem as manchas são pequenas e brancas e se expandem e cobrem toda a folha. A coloração pode ser branca e começa com branco e depois vai evoluindo para castanho acinzentado. Ele pode provocar desfolha precoce, que vai reduzir a formação das vagens e dos grãos. As vagens elas podem ser altamente contaminadas e contêm sementes verdes e murchas, não desenvolvidas e deformadas e achatadas.